A Grande Farsa, quadrinho lançado pela editora Comic Zone em 2020, então foi um dos primeiros quadrinhos lançado pela Comic Zone, e é um quadrinho que está extremamente esgotado. E aí eu resolvi fazer o vídeo para falar sobre o quadrinho e por que ele merece uma republicação. Esse quadrinho que é do Carlos Trillo, um dos maiores autores da Argentina, de quadrinhos da Argentina, que é um grande nome, e ele já tem vários quadrinhos publicados aqui no Brasil, como Fulo, Ninguém, na própria Comic Zone publicou A Herança do Coronel, então ele tem vários quadrinhos excelentes, ele tem vários quadrinhos de alto nível publicados aqui, e A Grande Farsa é tido por muitas pessoas um dos melhores ou o melhor quadrinho do Carlos Trillo, e também é um quadrinho assinado na arte pelo Domingo Mandrafina, esse que eu não conheço nenhum quadrinho publicado dele em catálogo, né, que esteja em catálogo ou publicado recentemente no Brasil, mas é um desenhista de mão cheia. Ao longo do vídeo eu vou passar algumas imagens da arte desse cara, que é uma arte incrível, e tão incrível quanto o roteiro desse quadrinho. Já adianto claramente que gostei muito, achei um quadrinho excelente, e esse quadrinho aqui, ele tem 224 páginas, então é um quadrinho de formato grande, ele é bem grossinho por causa da gramatura das páginas e tem uma quantidade boa até de páginas. Ele vai contar com duas histórias, uma de 132 páginas e uma história de 79 páginas. São duas histórias, não são histórias independentes, elas são interligadas. Então, não necessariamente elas têm muita coisa relacionada, mas o personagem principal, por exemplo, da segunda história, ele é um personagem de certa importância na primeira e todo o contexto também da primeira história reflete na segunda. A história começa quando uma moça misteriosa, essa moça da capa, completamente bem arrumada, ela vai num lugar mais marginalizado da cidade e começa a perguntar por Donaldo Reynoso. Ela quer encontrar esse homem que inicialmente, naturalmente, nós não sabemos quem é, e ela claramente está deslocada do ambiente que ela está acostumada, ela está procurando ele num local mais marginalizado. Então, quando ela encontra esse homem que está completamente bêbado em um bar, ela pede para conversar com ele em particular e os dois vão para um quarto conversar em particular. E é aí que ela conta a história dela para o Donaldo. Ela, na verdade, é Malinche Centurion, eu anotei os nomes aqui. Ela é sobrinha do ditador e ela conta a história dela, que quando ela ficou órfã, o ditador, ela é sobrinha dele, então ele começou a ter uma relação incestuosa com ela e ela é meio que a companheira desse ditador. Só porque, além disso, esse ditador também, ele tem um funcionário responsável por criar as propagandas do governo e todas essas histórias fantasiosas sobre o governo. E para tentar diminuir a taxa de natalidade dos pobres do país, eles criaram uma história de que a Malinche Centurion, ela é uma virgem intocada e que ela tem poderes milagrosos, poderes divinos. E a partir disso, para incentivar as outras jovens também a continuarem virgens e intocadas para se compararem, né, para ficarem mais próximas do que a Malinche. Só porque isso é tudo propaganda. Ao mesmo tempo que ela faz esse papel publicitário, né, como se fosse uma santa, ela é a companheira, contra a própria vontade, naturalmente, ela é companheira do grande ditador desse país. E ela também, além disso, para suprir os próprios desejos, claro, ela também mantém algumas relações escondidas com grandes funcionários públicos desse país, com grandes personalidades que têm alguma relação com o tio dela. E é justamente por isso que ela está pedindo a ajuda do Donaldo, porque ela teve um caso com o irmão do Donaldo, que é um grande político do país, se eu não me engano ele é o primeiro-ministro, só porque eles não têm mais uma relação. O Donaldo com o irmão, eles não têm uma relação, porque o Donaldo é ex-policial, e quando um policial muito competente, por sinal, e quando ele foi perder o cargo dele como policial, por um motivo que está aqui dentro do quadrinho, eu não acho que vale revelar aqui, quando ele perdeu o cargo dele de policial, foi expulso da polícia, o irmão dele não o ajudou. Então ele guarda esse rancor do irmão, eles não têm contato há muito tempo, e o Donaldo caiu em desgraça, basicamente, né? Ele vive em depressão, nos bares, sempre muito alcoolizado, mas aí, após vários pedidos da Malinche, ele resolve ajudar, porque ela teve um caso com o irmão do Donaldo, que é o primeiro-ministro, e depois que eles tiveram um caso, várias fotos dos dois tendo esse caso aí, várias fotos íntimas, estão sendo enviadas ao escritório do irmão do Donaldo, o primeiro-ministro, com algumas ameaças em tom de vingança. Então ela pede ajuda do Donaldo para o Donaldo descobrir quem está enviando essas fotos
e ajudar essas fotos não chegarem no ditador, porque senão o ditador vai claramente matar a Malinche e vai matar o irmão do Donaldo. E aí ele é convencido por isso e ele vai entrar nessa aventura de tentar ajudar a moça a descobrir quem tirou essas fotos, quem está fazendo essas ameaças e, eventualmente, quando a vida dessa moça é colocada em risco, porque tudo que está envolto nessa situação, todas as pessoas envolvidas são grandes personalidades públicas. Então, o tio dela é o ditador do país, o amante dela foi o primeiro-ministro e outras pessoas que estão envolvidas também são grandes personalidades políticas. Então, quando a vida dela é colocada em risco, o Donaldo, além dessa parte da investigação, ele vai ser o protetor dela e vai tentar ajudar ela a não morrer. Vai ser o protetor pessoal dela, o policial particular dela. E a segunda história, ela continua quando termina a primeira. Ela continua, a segunda história é uma continuação da primeira, só porque a gente não tem mais os protagonistas. A gente tem um personagem que ele é bem importante na trama da primeira história, que ele é um personagem bem diferente, que ele fica até um pouco deslocado entre o que são os personagens da primeira história, porque eu não acredito que seja um grande spoiler. Uma pessoa que é contratada para matar a Malinche é um homem lagarto, basicamente, e o quadrinho ele se passa algum país da América do Sul ou da América Central e tudo nessa construção desse universo do quadrinho é um mundo real, né, basicamente. Assim, claro, coisas fictícias, ditadura fictícia, personagens fictícios, mas tudo acontece de acordo com o mundo real. Mas tem esse personagem que ele é um homem lagarto muito forte, muito, assim, ele tem alguma coisa a mais do que só uma pessoa normal. Ele é um grande assassino aí do governo, ele é um cara que todo mundo tem medo e ele é uma figura importante na primeira história. Mas na segunda história, ele é tido como a base para a segunda história e quase como um protagonista da segunda história. Então a segunda história vai pegar esse personagem que não é tão central na primeira e vai criar uma história a partir dele. Também no mesmo país, durante a mesma ditadura, logo depois dos acontecimentos da primeira. E agora, dando a minha opinião, adorei a primeira história. Eu achei o quadrinho como um todo excelente. Eu gostei muito da primeira história, porque eu gostei muito desse tom da investigação, depois o Donaldo tentando proteger a Malinche, mas eu não gostei tanto de como tudo é resolvido. Não é que eu não gostei do final. O final eu adorei. Um pouco antes de chegar no final, eu não gostei como se deu pra chegar nesse final. Entre o desenvolvimento e a parte final, eu achei que ficou um pouco exagerado algumas coisas, mas não diminui o que eu achei da obra. E a segunda história, não vou dizer que eu gostei demais, e ainda assim é uma ótima história, porque o Trilho é um grande roteirista e o Domingo Mandrafina, que é um exímio desenhista. Então, ainda assim é uma história com ótimos diálogos, um desenho maravilhoso, mas eu não sei se eu gostei tanto dela assim quanto eu gostei da primeira. Mas, no geral, um excelente quadrinho que eu recomendo bastante e eu acho que vale muito a republicação. Talvez de todos os quadrinhos que eu já li da Comic Zone que estão esgotados, talvez esse seja o que mais vale a republicação, junto com Canção de Roland, que é excelente, mas eu acho que esse aqui alcança mais públicos. Então, vamos dar uma olhada na edição, que aí a gente consegue ver um pouco mais de perto como é bonita essa edição da Comic Zone e um pouco melhor a arte do quadrinho. Tá aqui o quadrinho, a edição, né? Bem bonita da Comic Zone, ó, bem grossinha, formato bem grande. Eu deixei passando algumas imagens, mas é bom dar essa folhada para ver também aqui o quão incrível é a arte do Domingo Mandrafina. Eu fiquei bem surpreso com a arte dele. É um quadrinho que tem bastante cena de nudez também, mas não é exagerado, nada exagerado. Mas a arte desse cara é incrível. Eu até pesquisei, eu posso ter pesquisado mal, mas eu não vi nada lançado recentemente dele aqui no Brasil. Então é uma arte espetacular. Quem gosta de quadrinho mais de investigação aí, eu acho que vai curtir bastante. E quem gosta do trabalho do Carlos Trilho, é com certeza que vai curtir, porque é um trabalho de altíssimo nível dele. Quadrinho realmente muito legal. E dando uma adiantada um pouquinho aqui na história, só para mostrar o Iguana, que é esse personagem que eu falei aqui, que ele é o único. A gente tá num universo aqui bem... A gente tá basicamente como se fosse no mundo real aqui, mas a gente tem esse Iguana, são todos personagens normais e humanos, mas a gente tem o Iguana, que é um personagem que não tem nada de humano aqui, ele. Então, é o ponto aí da história
que é um pouco mais fantástico, é esse Iguana, e é um personagem, assim, com certeza muito carismático, mas eu preferia que ele fosse uma pessoa humana e comum, assim como os outros. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Se gostou do vídeo, dá o like, inscreve no canal pro canal dar uma crescida e comenta aí o que achou, se tem vontade de ler esse quadrinho, se gostaria de pegar numa republicação da Comic Zone. Então é isso, valeu!